Comentando sobre um jovem que ele teve o propósito de estudar para concursos, e ali a sua própria mãe desestimulando ele a estudar, falando que ele não conseguiria. E ele fez os concursos, continuou estudando, passou no metrô e passou na polícia da Câmara do Senado. Então, nem a mãe dele conhecia o seu potencial. Nem a mãe dele sabia o que estava dentro dele e o que ele poderia conseguir. Eu comentei de outro jovem que, criancinha, ele já escrevia poema, escrevia carta, escrevia pensamentos, e ali ele pensava de fazer um livro e trabalhar nessa área. Ele escrevia músicas, e um dia ele chegou em casa, quando ele foi procurar as escrituras, a mãe dele tinha jogado tudo fora, e a mãe dele ainda falava que a letra dele era feia. E aquilo ali desanimou aquele jovem a não conseguir, a não prosseguir, a não escrever. Eu contei um contexto desse mesmo jovem, ele falando sobre um assunto, ele já adulto, depois dos 30, e a mãe dele comentou como meu filho fala bem. Ela não sabia que o filho dela tinha uma boa oratória, não sabia o talento, o dom que estava no próprio filho. E eu fiz comentários nesse contexto relacionado ao dog, em principal dog box de guarda e proteção, que as pessoas não conhecem o talento, o dom, a vocação do dog, e não estimulam o dog a fazer guarda e proteção, não estimula o dog à obediência, não estimula ao manejo que deve se ter com o dog, para que ele seja um dog mais saudável e mais feliz. Porque felicidade, ela ajuda na saúde, como tristeza, como depressão, ajuda a abaixar a imunidade e as pessoas ficarem doentes. E esta parte biológica é semelhante, sim, ao dos animais. Animais mais alegres, por consequência, são mais saudáveis. E por ser mais saudáveis, são mais alegres. E o antimanejo, a humanização, ela traz seleções de cachorros fracos, cachorros doentes, tanto psicologicamente como fisicamente. Mas o contexto que eu quero trazer aqui, nesse momento, é sobre o ser humano. O ser humano, ele foi criado para adorar a Deus, para glorificá-lo, para exaltá-lo. O ser humano, ele foi criado para ter comunhão com Deus, o seu Pai. O Senhor Jesus Cristo, ele disse: não impeçai as criancinhas de vinde a mim, porque delas é o reino de Deus. O reino de Deus é das crianças. E como eu não pude, por questões técnicas, falar isso no vídeo anterior, eu estou falando nesse. Que as pessoas não trabalham na vocação, no dom, no talento do dog box, ou de outra raça que seja. E tem pais que eles não trabalham nesse dom, nesse talento dos seus filhos para se adorar a Deus. Elas impedem as criancinhas de irem a Deus, de estarem com Deus. Os pais deviam ser o maior estimulador dos dons e dos talentos dos seus filhos, tanto materialmente como espiritualmente.
Tem pais que discutem, brigam na frente dos filhos, falam palavrões, tem comportamentos que não deveriam ter em lugar algum, muito menos ou muito mais na frente dos filhos. O dog, ele aprende observando. O dog, ele aprende ouvindo. Todo o seu comportamento diante do dog é um adestramento. Todo o seu comportamento diante dos seus filhos é um adestramento. Mesmo quando a criança não fala, ela está observando, ela está aprendendo, ela está ouvindo. Mesmo ali na gestação, ela está percebendo o relacionamento que seus pais têm. Ela percebe os sentimentos da sua mãe, as emoções, os pensamentos, as atitudes do pai. Geralmente filhos que não foram planejados, filhos que não foram desejados pelo homem, geralmente eles trazem muito problema. Problema com vícios, problema com criminalidade e etc. Porque eles já foram recebendo ali uma informação negativa, já na gestação. Mas eu já quero adiantar, se você é um filho, que você nasceu nesse contexto, quem sabe você não foi planejado pelos seus pais, quem sabe você nem foi desejado por eles, quem sabe seu pai, humanamente falando, nem quisesse que você nascesse, ou sua mãe, quem sabe você foi rejeitado, abandonado, dado para outra família, largado em algum lugar. Eu quero dizer que você pode até ter sido rejeitado pelos seus pais, não planejado por eles, mas nunca por Deus. Deus planejou você e por isso você existe. E Deus não rejeitou você, por isso você nasceu. Então você foi planejado e desejado por Deus. Deus te escolheu para nascer. Deus te escolheu para existir. E Deus te escolheu não só para você ser vencedor, mas Deus te escolheu para ser mais do que vencedor. Naquele que morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou. Deus está esperando o seu arrependimento, a sua conversão em Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma, para derramar sobre sua vida toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais que se manifestarão aqui na terra, no plano físico e material também. Tem pais que eles ensinam os filhos a se afastarem de Deus. Festas regadas a bebidas, a drogas, a orgia, a funk pornográfico. Tudo isso é impedimento para as crianças se conhecerem a Deus, estarem com Deus. Ensinando as crianças a serem sensuais, ensinando as menininhas a não se respeitarem, ensinando os homens a não respeitarem as mulheres. Nessas músicas funk de hoje e outras músicas de outros gêneros também, inspirando a mulher não se dar valor, inspirando o homem não dar valor à mulher. E ali tudo cooperando humanamente para afastar aquele ser de Deus, de Jesus. Quando seus pais deveriam estar inspirando, instruindo, levando os seus filhos a Deus através de Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Não só em palavras, mas sobretudo nas suas atitudes de sinceridade, de verdade, de retidão, de temor a Deus, de desviar do mal, de santidade. Deveriam estar transmitindo aos seus filhos santidade, comunhão com Deus, no seu Filho, no único Senhor e Salvador da alma. Deviam estar inspirando a função primária dos seus filhos, que é adorar a Deus, que é glorificar a Deus, que é exaltar a Deus. As crianças são seres puros e sinceros. E pessoas têm coragem de contaminar os próprios filhos com músicas funk pornográficas, com bebidas, com vícios, com imagens de coisas que não agradam a Deus. Depois quer condenar o pedófilo, quer condenar o estrupador, sendo que eles mesmos
de uma forma espiritual e psicológica, estão estrupando seus próprios filhos e violentando a própria pureza dos seus filhos. Aí lá na frente colhe aquilo que se planta. Aí fala que é o outro que tem culpa. É o pastor, é a igreja, é a escola, é o governo. Quando foram eles mesmos que contribuíram para que seus filhos também fizessem uma má plantação e, por consequência, colheram uma má colheita de suas atitudes. Ensina o filho no caminho que deve andar, e quando crescer não se apartará. É estar no caminho com o filho, não é falar vai por ali não. É você ir com ele e mostrar quais são as atitudes que se deve ter naquele caminho. Então uma sociedade que muitas vezes até murmura contra Deus, mas o responsável de educar os seus filhos não é Deus. Não é Deus que é responsável de educar os seus filhos. Não é a escola. Não é congregação, igreja, pastor. Deus levanta instituições, pessoas para auxiliar. Mas a obrigação é de cada pai, de cada mãe. Como no manejo do dog. A responsabilidade do Baruque é minha. De educá-lo, de adestrá-lo, de dominá-lo, de liderá-lo, de controlá-lo, de trazer um manejo a ele, que ele tenha um bom comportamento em qualquer tipo de situações, em principal situações adversas que aparecem no cotidiano de uma simples caminhada com o dog, dirá de um ser humano. As situações adversas que aparecem na vida de uma criança, mesmo sendo criança, quando se torna adolescente, quando se torna adulto. E ele precisa de uma base para suportar as adversidades. E essa base não está na música funk pornográfica, não está nos vícios, não está nas bebidas, não está na promiscuidade, no adultério, na prostituição. Que alguns gêneros, algumas músicas, nem se pode chamar uma porcaria dessa de música, estimula as pessoas a viverem afastadas de Deus, afastadas de Cristo. Estimula elas a viverem condenadas nos seus pecados. E depois morrem, vão para o inferno e querem lamentar, murmurar contra Deus. Sendo que foram elas próprias que caminharam esse caminho, trilharam esse caminho, escolheram esse caminho e ainda induziram outros, em principal as crianças. Eu vejo as crianças dessa nação sendo bombardeadas por Sodoma e Gomorra, e muitas vezes pelos seus próprios pais, tios, primos, pessoas que deviam estar orientando essas crianças a uma vida de santidade, para com Deus, para com Cristo, para com o próximo, para com a sociedade. Deveriam estar ensinando as mulheres a se amarem, a se respeitarem, e os homens a respeitarem as mulheres. A mulher não se valoriza, e o homem não valoriza a mulher que não se valoriza. E depois quer culpar a masculinidade do homem, não machismo, a masculinidade. Querem condenar o feminismo da mulher. Querem condenar a feminilidade da mulher e não o feminismo. Os problemas entre homem e mulher não é por causa da masculinidade do homem, nem da feminilidade da mulher. É por causa do machismo do homem e do feminismo da mulher, que são a mesma coisa, mas com uma capa diferente. Por falta da instrução da palavra de Deus, do Espírito Santo, de ter Cristo como único Senhor e Salvador de suas almas. E essas bases devem ser enraizadas nas bases do ser, da sua infância, até na sua gestação. Você ainda que não teve filho, homem ou mulher, planeje uma vida diante de Deus. E você que está gestante, planeje a sua comunhão com Deus, para que espiritualmente seja transferida ao seu filho, à sua filha que está na sua barriga neste momento. Instrua o seu filho, a sua filha,
já na estação da oração, impõe as mãos sobre os ventres dos seus filhos, das suas filhas. Orem. Pai, pega a Bíblia, lê do lado da sua mulher que está gestante, leia a Bíblia. A criança já no ventre já está ouvindo a palavra de Deus. Ore, busquem ter comunhão. Estejam na congregação adorando a Deus, independente das falhas que há em uma congregação. Pois a responsabilidade não é da congregação. A responsabilidade é sua, de não impedir que o seu filho vá a Cristo. Deus disse em Cristo: não impeçais as criancinhas de vinde a mim, disse o Senhor Jesus. E os próprios pais impedindo as crianças de serem abençoadas por Deus, permitindo que seus filhos sejam amaldiçoados com músicas promíscuas, cantores promíscuos. Os pais deveriam estar ensinando os filhos a amarem a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, tanto através de suas palavras como através de suas atitudes. O Senhor Jesus disse que não deveria impedir as crianças de irem a Ele. E olha que o Senhor falou isso para os discípulos. Se Deus disse isso para os discípulos, imagine para aqueles que negam a Cristo como único Senhor e Salvador, o que não pode acontecer com essas pessoas se não se arrependerem. Se nós impedirmos um adulto que tem consciência, livre-arbítrio, só a pessoa impedir outro de ir a Cristo com suas palavras e com suas atitudes, já tem o seu justo juízo. Porque todos nós deveríamos estar transmitindo Cristo como único Senhor e Salvador de nossas almas, através de palavras e através de atitudes. Imagino que não vai acontecer com aqueles que impedem as crianças, de irem a Cristo, mas as conduzem ao pecado, à promiscuidade, à pornografia, ao adultério, à prostituição, à lascívia, à luxúria, aos vícios, às bebedices. Tá lá, festas regadas com tudo isso e outras coisas mais, e as criancinhas lá. Vão fazer a festa para criança, mas na realidade a festa não é para criança. A festa é para Satanás. Porque onde vai fazer uma festa para criança, e tem funk pornográfico, tem bebida, tem droga, tem orgias e etc., aquilo ali não é para criança. Então está impedindo as crianças de irem a Cristo, porque a criança ela tem uma pureza tão grande que se ela ouvir uma peça de Jesus, falar de Jesus, das coisas de Deus, ela fica ali fascinada. Fazer as crianças cantar música que exalta o Papai do Céu, que exalta Deus, elas ficam fascinadas. Por quê? Porque elas têm pureza. Elas sentem atraídas por aquilo. Se elas se sentem atraídas por um pecador, mas um pecador que está buscando a Deus, tem a graça de Deus, se elas se sentem atraídas a um pecador, dirá ao próprio Deus. Mas muitas vezes aqueles que deveriam ser modelo de amar a Deus são modelos de amar o mundo que está no mundo. E a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. E Deus vai pedir conta dessa herança. Deus vai pedir conta de tudo que Ele coloca na mão do ser humano. Em principal, seus próprios filhos. Fique com Deus. Boa meditação das coisas de Dog e, sobretudo, das coisas do alto. Uma vez, quando algumas mães estavam trazendo suas criancinhas para que Jesus as abençoasse, os discípulos as afugentavam, dizendo-lhes que não o incomodasse. Mas quando Jesus viu o que estava acontecendo, ficou muito aborrecido com os discípulos e lhes disse: deixem as criancinhas virem a mim, porque o reino de Deus pertence àqueles que são como crianças. Não as mandem embora,
Eu lhes digo que verdadeiramente todo aquele que se recusar a vir a Deus como uma criancinha, nunca lhe será permitido entrar no seu reino. Então ele tomou as crianças nos braços, pôs as mãos na cabeça delas e as abençoou. Marcos, capítulo 10, do versículo 13 ao 16. E tinha uma criancinha e aquela criancinha estava sozinha. E ela chamando papai, papai, papai. Chamou muito, irmão. Eu tenho o costume de chamar irmão assim, da paz do Senhor. Enfim, é um costume. Aí, mas em Cristo, todos nós somos irmãos mesmo. E ela, papai, papai, papai. E sem parar, e o camarada tomando cerveja. E aquilo ali rasgou meu coração, sabe? Ela sozinha, querendo que o pai dela estivesse ali com ela, participando com ela da brincadeira. Queria que empurrasse ela ali no balancinho. Por pouco eu não fui lá, mas por questões éticas, né? Não é bom a gente estar brincando assim com o filho dos outros. Eu geralmente, quando vou brincar com crianças, é sempre na frente dos pais, da mãe, do pai, de adulto, de outras pessoas, né? Então, certas coisas eu evito, né? Com criança. Não colocar a criança no meu colo, essa coisa toda, né? Então, a pessoa tem que ter uma certa prudência. Infelizmente, muito dos abusos que acontecem com criança está dentro desse contexto. Pessoas confiáveis, até onde se sabe, né? A gente está vendo vários casos aí, infelizmente, até do próprio pai. Não é o padrasto, não. É o pai mesmo que está abusando da criança, abusando da jovem. A promiscuidade, ela tem prosperado de uma forma muito grande. E essa cultura que o mundo, a cultura de Sodoma e Gomorra, isso colabora bastante. A gente vê aí na época, nessa época agora, as letras das músicas, o funk de hoje não é o mesmo funk de 20, 30 anos atrás. Hoje o funk é incentivando aí a promiscuidade, incentivando a pornografia, a lascívia, a fornicação. Não só o funk em si, mas os outros gêneros musicais também, indo nessa pegada aí, porque isso aí é o que a galera aí tá curtindo hoje, né? A juventude de hoje tá curtindo isso aí. A mulher não se dando valor, as meninas, elas mesmas se tratando como lixo, porque ela tá curtindo um som, que o cara tá falando que ela é qualquer uma, que ela só serve pra uma coisa só, que ela é descartável, ela tá lá dançando, ela tá lá curtindo, então é um prato cheio, né? Por os espíritos tá operando nessa geração com mais força, ainda mais que se aproxima a volta de Cristo. Quanto mais está próximo de Cristo retornar, mais catástrofes geográficas, religiosas, sociais, políticas, né? Isso envolve o caráter das pessoas. Então, espíritos atuando com mais força, porque eles sabem que o tempo deles está terminando. Então, como eles sabem que o tempo deles está terminando, então eles querem arrebanhar mais pessoas para o inferno ainda. Então, eles usam técnicas para poder adestrar as pessoas num comportamento que as condene. E o que eu quero falar é justamente sobre isso. Que há tipo de comportamento que nos afasta das pessoas. Há tipo de comportamento que nos afasta dos nossos pais, que afasta dos filhos. Há tipos de comportamento que afasta um do outro. E também há tipos de comportamento que nos afasta de Deus. O pecado, a iniquidade nos afasta de Deus. Não é Deus que está se afastando de nós, somos nós que nos afastamos de Deus. Deus não é como esse pai que eu citei, que a filhinha ficou chamando papai, papai, e ele está indiferente. Ele está lá tomando cerveja, ele está lá incutido em outra coisa, ele está lá incutido nas coisas do mundo, nas coisas da carne, sem se importar com sua filha. Não, Deus não é assim. Deus se importa conosco, Deus quer estar conosco, e Deus quer
participar conosco das nossas coisas mais profundas. Deus tem interesse nisso. Mas para que nós possamos usufruir dessa companhia de Deus, desse zelo de Deus, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e nos converter das nossas iniquidades na fé em Cristo. Quando você toma Cristo como teu único Senhor e Salvador, automaticamente você é perdoado dos seus pecados e você é justificado para a salvação da sua alma. E essa justificação restaura a comunhão do homem com Deus e de Deus com o homem. Deus tem interesse de estar presente na sua vida. Deus tem interesse de estar com você em todos os momentos. Não que ele não tenha estado, mas fora de Cristo, você não está em comunhão com ele. E automaticamente ele não vai estar em comunhão com você. Porque não adianta uma pessoa querer ter comunhão com alguém que a mesma não queira. É como um casamento. Não há como alguém permanecer casado com alguém se o outro não quer. Não adianta você querer estar casado com alguém, mas o outro quer o divórcio. Você não pode obrigar uma pessoa a permanecer casada. Infelizmente. Eu não estou aqui falando, alimentando o divórcio, e nem estou alimentando aqui um segundo casamento. Mas eu estou falando que não tem como você ter comunhão com alguém que não queira ter comunhão com você. E quando o homem fala que quer ter comunhão com Deus, de lábios, mas as suas atitudes ainda favorecem o pecado, então não está sendo sincero. A pessoa fala que quer estar com Deus com a boca, mas com as atitudes mostra que quer estar longe de Deus. Porque quando você busca se aproximar de Deus, você busca ter atitudes onde venha gerar comunhão. Se com o ser humano existe atitudes que geram afastamento das pessoas, coisas que as pessoas não se sentem bem, amigos são amigos porque tem algo em comum. Pessoas têm afinidade com o outro porque tem algo em comum. Pessoas às vezes estão trabalhando numa empresa e estão prosperando, elas não são amigas, mas elas têm algo em comum em relação ao serviço e faz aquele serviço prosperar, ainda que elas tenham diferença. Mas elas estão ali em comunhão por algo que material, financeiro, interesse da empresa. Quando você tem comunhão com o amigo, tem algum interesse, seja ele o interesse sincero da comunhão do outro, ou seja o interesse material, porque a pessoa tem uma certa condição, tem uma certa beleza, tem alguma coisa que vai te proporcionar algum tipo de vantagem. Tem pessoas que têm comunhão com alguém porque está proporcionando algum tipo de vantagem, não é nem pela pessoa em si. Agora Deus, que conhece a gente por dentro, antes mesmo da gente existir, Deus conhece as intenções de alguém estar com ele ou não. E para você estar com Deus sinceramente, tem que ser arrependido dos pecados. Tem que ser convertido nas iniquidades. Em Cristo Jesus, como o único Senhor e Salvador da sua alma. Deus veio restaurar essa amizade perdida lá no Éden através de Cristo. Cristo é a reconciliação com Deus. Cristo é a amizade com Deus. Cristo é a comunhão com Deus. Não é a Ave Maria, não é São Pedro, não é São Paulo, não é a Assembleia de Deus, não é Deus e Amor, não é Edir Macedo, não é Valdemiro Santiago, não é R.R. Soares, não é Billy Graham, não é William Branham, não é profeta, não é profetisa, não é líder religioso, não sou eu, é Cristo. Cristo é a comunhão com Deus. E Deus, ele tem tanto desejo, teve tanto desejo de estar contigo, que ele enviou o Filho dele para morrer por você e por mim. Agora, se nós queremos ter essa amizade com Deus, ter essa comunhão com Deus, nós precisamos estar em Cristo, como o único Senhor e Salvador da nossa alma, arrependidos e convertidos dos nossos pecados. Talvez você possa falar, mas eu não consigo largar certas práticas. Mas a partir do momento que você realmente confia em Cristo como teu único Senhor e Salvador,
Ele vai te dar o Espírito Santo dele, que vai te dar força para ter uma vida a qual o agrade. Para você ter uma vida de comunhão, amizade, afinidade com Deus. Deus vai te dar desejo de abandonar aquilo que gera afastamento dele para aquilo que traz unidade com ele. Mas para que você receba esse poder, essa força, é necessário Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma. Beleza? Fique com Deus, tudo de bom. Boa meditação das coisas do alto. E agora boa meditação das coisas de dó. A menininha, uma criancinha mesmo, ela saiu do carro, ela chorando e não querendo sair do carro. E o pai dela ali, com uma certa rispidez, conseguiu fazer ela sair do carro. E eu querendo entrar no meu, então eu esperando ali a família sair do carro, tal, para me poder abrir a porta do meu e entrar. Porque a mãe dela tinha saído ali do lado do passageiro e aguardando ela sair, né? E ela chorando, não querendo sair. Aí quando ela sai do carro, eu tô assim, próximo ao meu. Aí ela olha pra mim, né? Ela pequenininha, bem pequenininha mesmo. Ela levanta a cabeça, olha pra mim, começou a sorrir e deu um oi, sorrindo. E eu, de uma forma bem sutil, né? Eu falei pra ela assim: seu sorriso é lindo. E ali ela não chorou mais e saiu com os pais dela sorrindo. A mãe dela ficou me olhando assim, meio intrigada, né? E o homem assim, o pai da criança meio sem graça, porque eu não fui ríspido com a criança. Eu falei de uma forma diferente. Eu levei a criança a não estar chorando de uma forma diferente do que o pai dela estava fazendo. Não estou dizendo aqui que o pai dela agiu errado. O pai dela alcançou o objetivo, que foi tirar ela do carro. Mas não conseguiu fazer ela se sentir bem ao ter saído do carro. Eu não estou falando que uma criança é um dog. Eu acho que a pessoa com o mínimo de inteligência pode entender esse contexto, tanto aqui como no vídeo anterior. Dog Box, Pitbull fugindo do combate. Diz que criança aprende brincando, né? Ela tá brincando na terra, na areia, fazendo construção, futuro engenheiro, arquiteto. E assim por diante. Isso, garota. Muito bom. Tá saindo solzinho, vai dar pra fazer uma caminhada. Aí, ó. Você que pensa que boxe não é de guarda. Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus para perguntar qual deles seria o maior de todos no reino dos céus. Jesus chamou para perto dele uma criancinha e a colocou no meio deles. Depois disse: se vocês não se voltarem dos seus pecados para Deus e não se tornarem como criancinhas, nunca entrarão no reino dos céus. Portanto,
Todo aquele que se humilha como esta criancinha é o maior de todos no reino dos céus. E qualquer um de vocês que acolher uma criancinha como esta, porque vocês são meus, está me recebendo a mim e cuidando de mim. Mas se qualquer um de vocês fizer um destes pequeninos que crê em mim perder sua fé, seria melhor para vocês serem jogados no mar com uma pedra amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa de todas as suas maldades. A tentação para fazer o mal é inevitável, mas ai do homem que provoca a tentação. Portanto, se a sua mão ou seu pé faz você pecar, corte-os e jogue fora. É melhor entrar no céu aleijado do que estar no inferno com as duas mãos e os dois pés. E se o seu olho faz você pecar, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar no céu com um olho só do que estar no inferno com dois. Tomem cuidado para não desprezar nenhuma só destas criancinhas, porque eu lhes digo que no céu e os seus anjos sempre estão na presença de meu Pai. E eu, o Messias, vim para salvar os perdidos. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma se desviar e se perder, que fará ele? Não deixará as outras 99 e sairá pelos montes em busca da perdida? E se encontrar, ele se alegrará por causa dela mais do que pelas outras 99 guardadas em casa. Assim também é a vontade do meu Pai que não se perca nenhum destes pequeninos. E boa meditação das coisas do alto. Esse é um mix do conteúdo Dogbox, sociabilizando dogs, percepção no manejo de função, mão na massa, experiência pela prática, Pitbull fugindo do combate e Dogbox princípio. Então são partes retiradas desses vídeos a qual foram publicados nesse conteúdo. Se você quiser saber mais ou ver mais sobre esse conteúdo na íntegra, estão nesses títulos dos vídeos que foram falados aqui.